Fala galera, Coach Gabe na área, sejam muito bem-vindos ao Game Set Match. E hoje galera, eu vou estar conversando com vocês e apresentando o nosso quinto episódio do nosso quadro Atletas Negros. Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Jogador de um esporte que é um dos esportes mais populares do mundo. Quer saber quem é? Vem comigo e fica ligado. Edson Arantes do Nascimento, ou mais popularmente conhecido como Pelé. Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940, filho de João Ramos do Nascimento e Celeste Arantes. O nome Edson veio em homenagem ao inventor norte-americano Thomas Edison, então uma relação aí bem curiosa. E o apelido Pelé foi dado pelos colegas de escola, que de uma certa forma zoavam do Pelé por o Pelé dizer o nome na época, do seu jogador de futebol preferido, que era o goleiro do Vasco, Bilé. Ele pronunciava errado e ficou Pelé, 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 e o apelido pegou até hoje. O Pelé começou a jogar bola, ensinado pelo seu pai. O técnico Mesmo Brito levou ele já para fazer um teste no Santos, na cidade litorânea do estado de São Paulo, onde ele foi fazer um teste já para o time principal de adultos do Santos. Aprovou, impressionou bastante. E naquele mesmo ano, isso era 1956, ele faz a sua estreia pelo time principal do Santos, numa vitória de 7-1, e já marca gol na sua estreia. No ano seguinte, em 1957, ele com 16 anos já conquistou seu lugar no time como titularíssimo, levando o time ao título do Campeonato Paulista de 1958, sendo o artilheiro com 58 gols, um recorde esse que continua até hoje. Óbvio que a fórmula é diferente, então é pouco provável que um jogador nos dias de hoje vai conseguir marcar 51 gols num campeonato estadual. Mas enfim, era o campeonato da época e o Pelé marcou 58 gols. Numa época que campeonatos estaduais eram muito mais importantes e relevantes do que uma Libertadores e até mesmo o Campeonato Brasileiro. Pelo Santos, ele conquistou talvez uma dezena de títulos, num total de 19 temporadas, que ele disputou pelo Santos Futebol Clube, e conquistou duas Copas Libertadores, de 1962 e 1963, e os dois títulos mundiais na época, que eram chamados de intercontinentais consequentes, em 62 e 63. 636 partidas disputadas com 618 gols marcados. Então é jogo e gol a rodo. Já pela seleção brasileira, o Pelé disputou um pouco mais de 90 jogos, foram 92 jogos com 77 gols. Até hoje é o maior artilheiro da seleção brasileira. O Neymar está correndo aí para ultrapassar o Pelé. Fez a sua estreia pela seleção já em 1957, então menos de um ano jogando como profissional pelo Santos, já tinha sua primeira convocação. Estreou contra a Argentina no maior clássico de todos e marcou gol na estreia também. Pelé foi convocado para a Copa de 58, de 1958 na Suécia, onde faz gol na estreia contra o país de Gales, leva o Brasil à final, conquista um título. Nessa Copa de 58 também, ele é o jogador mais novo da história a marcar um hat-trick, que são 3 gols numa mesma partida, contra a França na semifinal. É o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo, com 17 anos, 17 anos, 200 e tantos dias. E a curiosidade aqui da Copa de 58, além de aquela curiosidade geral em que como a Suécia também jogava de amarelo como o Brasil e era dona da casa, eles tiveram que fazer de um jeito para criar aquele uniforme branco. O Pelé começou a usar 10 naquela Copa. E na verdade ele só usou porque a CBT, a entidade organizadora do futebol, não tinha decidido
a numeração ainda dos seus jogadores, e foi pela FIFA que o Pelé ia ficar com a camisa 10 lá. Aí em 62, né, Pelé lá já era considerado o melhor jogador do mundo. Infelizmente ele teve aquela participação abreviada por uma lesão na segunda partida, né, mas o que não impossibilitou ele de continuar com a equipe e ser sagrado campeão também em 62, né, com o Garrincha jogando o fino da bola. Né. Teve a Copa de 68, né, de 68, 62, 66, né, desculpa, que o Brasil não teve o desempenho esperado, né? E o Pelé não ia para a Copa de 70, ele relutou um pouco ali em 68, 69 na fase de classificação para aceitar a convocação, mas acabou aceitando, foi convocado, né? E teve aquela seleção mágica de 70, né? Ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, né? E sagrado tricampeão mundial. Já depois de 19 temporadas pelo Santos, né? O Pelé para a sua aposentadoria depois de 3 anos, né? E vai assinar um contrato com o New York Cosmos, né? Dos Estados Unidos, para ter essa experiência internacional, né? Jogar um futebol diferente. Disputa 3 temporadas, né? De 75 a 77. Levando em 77 o New York Cosmos ao título do que seria o campeonato, acho que norte-americano lá, né? Também tem marcas expressivas, disputa 64 jogos e 34 gols. Então é gol a dar com pau, assim, né? Algumas curiosidades e títulos que o Pelé conquistou ao longo da carreira, né? Ele foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional do século XXI. Ele é incluído na lista do New York Times, né, da revista Times, como uma das pessoas mais importantes do século XX. Votado como jogador do século pela Federação Internacional de Futebol e Estatística. Né? Recordista de gols marcados, né, no Guinness Books, isso conta amistosos, enfim, todos os tipos de partidas que o Pelé jogou como profissional. São 1.279 gols em 1.363 partidas. Agora falando de um assunto muito sério, né, gente, o mais sério ainda, né, que também é a ideia do quadro, da gente poder trazer, né, essa relevância dos negros dentro do esporte. Né? E o Pelé é de uma geração, e talvez desde que eu comecei o quadro, onde é o atleta de uma geração muito antiga, né? Ali da década de 50, 40, né? 50, 60, 70, onde, principalmente no Brasil, a gente tinha uma segregação muito escancarada. Né? E eu busquei alguns fatos que me chamou muita atenção, né? E algumas reportagens que eu vi que o Pelé nunca foi muito engajado, né, em relação da luta contra o racismo, né? E aí a gente tem talvez né, a colisão de gerações, né, em que em muitas das suas entrevistas ele até relativizava o racismo pelo qual ele sofria, né, justificando a paixão, né, enfim, tentando justificar de alguma maneira as atitudes racistas pelas quais ele sofreu ao longo da carreira, né? Que é a emoção, que é a paixão, tira um pouco da razão do ser humano como justificativa para cometer crimes, né? Racismo é crime. Então, ao longo da carreira, né, começou a jogar, ele teve apelidos como Gasolina, né, Criolo, né, na época de Santos. Aí depois chega na seleção brasileira ainda mais brancos ao seu entorno, né? Então, como uma forma de sátira, teve um período que ele teve o apelido de alemão, né, pelos seus companheiros de seleção brasileira. Né? E ainda bem que a mídia na época conseguiu fazer uma pressão forte e ficou o apelido Pelé mesmo, né? Né? Então, o quão diferente é a gente poder enxergar, né? E ver que depois que o Pelé se aposentou,
ele entendeu que aquilo não era normal, né? Que sofrer racismo não tem justificativa, não é paixão, não é emoção, né? É crime. Então precisa ser muito bem esclarecido isso, né? E, e que bom que ele pôde entender que né, teve um episódio também que eu li numa reportagem que ele estava no Senegal, né, e a recepcionista do hotel era branca, em qual ele ia disputar um amistoso, né, e, e vários fãs negros chegaram a ele, né, para tirar fotos, autógrafos e tal, não sei o quê. E a recepcionista chamou aqueles torcedores, aqueles fãs, né, de selvagens, né? Ela foi repreendida, a polícia pegou e levou ela à delegacia, né? E a declaração dele é entender que isso não se passa mais batido, né? E que bom que tem esperança para o povo africano, para o povo negro, ver alguém de destaque, alguém de relevância mundial, né? Como é o Pelé. Então é importante, né, que ele possa também ter passado por esse processo de entender que isso não é normal e que sim, né, se isso era normal na época dele, né, e que ele teve que se proteger, né, encontrar defesas sozinho, né, hoje já não se precisa mais disso. Né, galera? Pelé é um dos maiores de todos os esportes, né? Foi o nosso episódio, foi o nosso personagem desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem. Nas redes sociais, não se esquece de se inscrever, apertar no sininho das notificações e me acompanhem. Valeu, galera. Tamo junto. E vamos jogar tênis.